Olá! Começa agora mais um Podcalp, o podcast produzido pelos alunos do Colégio Adventista de União dos Palmares. Estamos em ano de Copa, e nada mais justo do que falar sobre esporte. Na verdade, aquele esporte que conquista milhões de corações de apaixonados por todo o planeta, o futebol. Nós somos os alunos do primeiro ano do ensino médio e vamos acompanhar você neste episódio. E hoje vamos conversar sobre o tema futebol de antes versus futebol de hoje, evolução ou perda de essência? Essa é daquelas discussões que sempre aparecem. Tem quem diga que o futebol antigo era muito melhor e quem defende que hoje estamos vendo o esporte no seu auge. E para falar sobre esse assunto, convidamos a narradora Renata Silveira, a narradora Isabelle Moraes e o Luiz Felipe. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite, é um prazer poder participar. Obrigada, esse tema sempre rende boas conversas. Valeu pelo convite, vamos debater. Então vamos começar porque o assunto não vai faltar. Quando ouvimos alguém dizer que o futebol de antigamente era melhor, logo começa uma discussão. Então eu quero começar perguntando para vocês, o futebol atual é melhor que o futebol antigo? De preparação, sem dúvida, hoje os jogadores contam com recursos que antigamente não existiam. Isso aumentou muito o nível físico e técnico do esporte. Então você acredita que houve uma evolução clara? Sim, o atleta de hoje é muito mais preparado para enfrentar uma temporada inteira. Isabelle, você concorda? Em parte, eu concordo que houve evolução, mas sinto falta da criatividade. Antigamente, os jogadores tinham mais liberdade para improvisar e criar jogadas inesperadas. Você acha que hoje o futebol ficou muito preso à tática? Acho. Hoje quase tudo é planejado e estudado. Luiz, qual a sua opinião? Eu acho que os de hoje têm razão. O futebol evoluiu, mas algumas características antigas ainda fazem falta. Quando assistimos os vídeos do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, vemos uma espontaneidade difícil de encontrar hoje. Então já percebemos que não existe uma resposta simples para essa questão. E quando falamos em evolução, existe uma mudança que talvez seja uma das mais discutidas atualmente, a tecnologia. Só de ouvir a palavra VAR, muita gente já começa a reclamar. Então vamos falar justamente sobre isso. Nosso segundo assunto é: o VAR ajuda ou atrapalha? O VAR foi criado para auxiliar a arbitragem, mas vocês acreditam que ele realmente melhorou o futebol? Eu acredito que sim. Antes os erros de arbitragem podiam decidir campeonatos inteiros. Então para você vale a pena esperar alguns minutos por uma decisão mais justa? Com certeza é melhor esperar alguns segundos e ter uma decisão correta. Eu concordo, mas entendo que sente falta da emoção imediata. Hoje a torcida comemora e logo depois olha para o árbitro para ver se o gol vai valer. Parece que ninguém comemora totalmente tranquilo. Exatamente. Às vezes a análise demora tanto que quebra o clima do jogo. Então podemos dizer que ele trouxe benefícios, mas ainda assim precisa melhorar. E já que estamos falando de mudanças, existe outra comparação que nunca sai de moda. Exatamente. Então vamos entrar nessa polêmica. Nosso terceiro assunto é: os jogadores antigos eram melhores? Na opinião de vocês, os jogadores antigos eram melhores que os atuais? Eu acho impossível responder isso de forma justa. Por quê? Porque cada geração enfrentou desafios diferentes, gramados diferentes e treinamentos. Até as regras mudaram muito. Sem contar que hoje existe uma pressão enorme das redes sociais. Um jogador pode ser criticado por milhões de pessoas em poucos minutos. Eu acredito que cada época teve seus grandes craques. Comparar gerações tão diferentes é muito complicado. Então a discussão nunca vai acabar? Acho que não. E talvez seja justamente isso que torna o debate tão interessante. E o nosso quarto assunto é a mudança no estilo de jogo. Quando vocês assistem os jogos antigos e atuais, qual diferença chama mais atenção? Os dribles. Antigamente, os jogadores arriscavam mais jogadas individuais. E hoje? Hoje o futebol é muito mais coletivo e estratégico. Concordo, os treinadores estudam cada detalhe dos adversários. Existe muito mais análise do que antigamente. E a intensidade física também aumentou bastante. Hoje os jogadores correm muito mais. Então podemos dizer que o futebol ficou mais rápido? Sem dúvida. Mas vocês acham que essa mudança foi positiva? Em muitos aspectos, sim, o jogo ficou mais competitivo. Quinto assunto:
O futebol ainda enfrenta preconceitos? Apesar de toda essa evolução, ainda existem problemas que o futebol precisa enfrentar. E alguns deles acontecem fora das 4 linhas. Exatamente. Um exemplo é o racismo. Casos envolvendo jogadores como Vini Júnior mostram que esse problema ainda existe. Infelizmente, sim, é algo que precisa ser combatido com firmeza. Outro ponto importante é o preconceito contra o futebol feminino. Apesar do crescimento da modalidade, muitos atletas ainda recebem menos reconhecimento. E isso acontece mesmo com exemplos como a Marta, que é considerada uma das maiores jogadoras. O futebol evoluiu muito, mas ainda é preciso evoluir também como ambiente social. Concordo totalmente. Depois de tudo que discutimos até agora, chegou o momento da pergunta principal do nosso episódio. Afinal, o futebol de antes versus o futebol de hoje, evolução ou perda de essência? Para mim, houve evolução. O esporte ficou mais profissional e mais preparado. Eu acredito que houve evolução, mas também uma perda de algumas características que tornavam o futebol mais espontâneo. Eu acho que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Concordo. Independentemente da época, o futebol continua emocionando torcedores e criando momentos inesquecíveis. E assim, chegamos ao fim de mais um dos episódios do Podcalp. Hoje discutimos as diferenças entre o futebol de antigamente e o futebol atual, dos jogadores, das estratégias e dos desafios que ainda existem dentro do esporte. O apito final soou e chegamos ao fim de mais um episódio do Podcalp. Agradecemos a sua audiência e esperamos que a conversa tenha sido tão interessante para você quanto foi para nós. Nós somos os alunos do 1º ano do ensino médio do Colégio Adventista de União dos Palmares. Até o próximo episódio, um grande abraço e tchau!